de buffet, de restaurante, eu que trabalho no ramo há mais de 16 anos, já posso dizer assim, que tenho trabalhado muito, com toda certeza. No raro, nesse trabalho, eu venho trazer essa aula para vocês aqui hoje. Me chamo Pedro Bagato, sou chefe de cozinha, como falei, já formado há mais de 16 anos, trabalhando no ramo até mesmo antes de ser formado. Sou aqui de Vilhena, Rondônia, a galera aí que ainda não me conhece, que me conhece por rede social, que me conheceu através da nossa divulgação dessa aula e que veio até aqui acreditar um pouco no nosso trabalho. E é isso que eu quero trazer nessa introdução. Eu sou cozinheiro formado, me formei na Univale, em Itajaí, Balneário Camboriú. Fui para lá trabalhar e estudar, não dava só para estudar, mas queria fazer. Na época, a faculdade lá estava bem alta, e aí eu fui para lá para poder fazer gastronomia. Antes disso, eu trabalhava aqui, trabalhei numa fábrica de queijo que meu pai teve, aí começou muita gastronomia, com a minha mãe em casa, fazendo bolacha, cookie e tal. E aí fui para Santa Catarina estudar, e de lá começou minha carreira gastronômica, mas sempre focado muito em eventos. Fazia até evento em barco, né, nos apartamentos, o famoso personal chef, e retornando a Rondônia, retornando à terra natal, onde eu estou hoje, onde nós temos os restaurantes, retornando às raízes e até para trabalhar muito com a culinária amazônica, focado nesse tempero amazônico, no ingrediente amazônico, enquanto a Amazônia é em alta hoje no mundo com seus ingredientes. E aí vim para cá também me desafiar no empreendedorismo. Com isso, desde Santa Catarina até aqui, quando começando, é sempre muito ralado, e aí tive muitos problemas, principalmente problemas financeiros. Problema realmente de dívidas, através da gastronomia, trabalhando com gastronomia, trabalhando com evento, mas eu não conseguia vender e, ao mesmo tempo, ter uma administrativa eficaz. E aí, tendo isso por base, pelo trabalho, por como nós estamos hoje, eu sempre pensava comigo, uma hora eu vou conseguir alcançar sair dessa roda que parece que você fica no mesmo lugar e conseguir realmente fazer o buffet, fazer o restaurante, que na época eu nem sonhava em ter restaurante, ser eficiente. E aí, com isso, eu hoje trago essa aula para vocês aqui hoje, tornando não sozinho, mas com a equipe, com o meu irmão, que é meu sócio, trazendo um método que nós chamamos de método Bagato dentro das nossas casas, que é fazer a gastronomia, por mais que nós estamos num país difícil, por mais que é difícil trabalhar com pessoas, que nós sabemos que é um desafio, por mais que é difícil trabalhar nesse país cheio de imposto, que a gente rala com folha de pagamento e tudo mais, ter uma empresa viável. Seja você que está aqui hoje, que vai começar assim como eu comecei, sendo o cara que comprava, o cara que fazia, que entregava, ou você que já tem uma pessoa, 2, 3, 10, 20 na equipe independente, como nós temos aqui hoje, quase 50 na nossa equipe fixo, mas quando tem os eventos, e daí depende do evento, é 10, é 5, é 2, é 20, é 30, é 50, é 100 pessoas trabalhando para aquele evento. E aí eu falei assim, que como objetivo de vida, se vocês olharem minhas redes sociais, tem números de seguidores, tanto o canal do YouTube quanto o Instagram, bem elevado. E isso começou através da divulgação dos restaurantes, divulgação do buffet, mas também vídeos de receitas com ingredientes amazônicos no estilo ASMR, que é com o barulho da comida. E daí disso, viralizou vários vídeos, e trabalhando sempre para divulgar os restaurantes, para divulgar a nossa cultura amazônica. Hoje eu divulgo as marcas, já participei de programas da Globo, que é uma emissora, programas da SBT, tanto nível nacional quanto nível estadual. Vou iniciar agora um programa mais puxado para o agro, de domingo de manhã, fazendo um quadro chamado Da Origem ao Sabor. Então, eu sou muito envolvido na gastronomia no modo geral e apaixonado por isso, né? Eu vivo a gastronomia dia a dia, seja para a internet, seja para a TV,
seja no buffet, seja nos restaurantes, seja nas lanchonetes, conveniência 24 horas, que eu vou falar para vocês. Então, esse é o meu currículo, galera. Esse sou eu. Isa, eu queria pedir para você tentar erguer só um pouquinho mais a câmera aqui, ver se tem ainda. Não tem mais? Ele não vai mais. É mesmo, se fechar ele um pouquinho. Ele vai subir só muito. para poder eu não olhar tão para baixo. Obrigado. Isso. Se você conseguir, isso aí, já me ajudou muito. Então, se vocês não estiverem me ouvindo bem, se vocês tiverem pergunta, na hora que eu der uma paradinha, a Isa está aqui comigo, a Isa me acompanha. E a Isa é uma grande prova dos anos de trabalho que o chefe Pedro também está ralando aí. Não só a Isa, como a Fabi, que trabalha na cozinha, a Erika é um pouco mais novata. Mas eu quis trazer essa aula dentro da cozinha industrial para vocês saberem que aqui tem a realidade. Aqui tem a prática. Aqui não é um cara que vai dar uma aula ou que eu vou falar para vocês de uma mentoria, mas de um cara que só fala, que não pratica. Bem pelo contrário, eu pratico e aprendo e tenho problemas assim como vocês todos os dias. Hoje foi um dia desses. Hoje parece que a segundona chegou para dar um soco no queixo. Já viu essa? De tanto problema que eu passei. Dentro de restaurante, dentro da realidade de buffet, em atendimento com o cliente, me incomodei muito. Dentro da internet, dentro dos restaurantes foi tranquilo. Hoje não posso falar, hoje eu tive problema dentro dos restaurantes. Mentira. Hoje foi tranquilo, mas dentro do buffet e dos eventos, e da TV também. Tive um problema com o conteúdo e com uma realidade. Então, eu sou um cara real. A aula que eu vou trazer aqui hoje, o que eu vou falar é o que eu vivo, é o que eu pratico, é o meu método. É o que realmente eu ralo todo dia para evoluir. E aí, pessoal, também é muito de coração. É de querer somar e sair, como eu saí, de 450 mil em dívidas reais, entre banco, tio que eu peguei emprestado, primo que eu peguei emprestado, e hoje, com cozinhas montadas, graças a Deus pagas, com investimentos diários, reformas programadas para os restaurantes, e sabendo de uma realidade, que hoje eu posso ter, amanhã eu posso não ter. Sempre muito bem controlado, no nosso estilo de método. Então, pessoal, de tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que em algum momento algo aí talvez tocou você. E o evento sem prejuízo, os 7 ralos que vão nos lucros do seu negócio, eu tenho certeza que algum deles você vai olhar e falar, eu não olhava isso. Talvez, tomara que seja a maioria que você já aplica. Talvez não com muita eficiência, não com muita importância, certo? Ou muitos você não aplica e não é feio. E não é errado. É da gastronomia, é do nosso ramo. Mas que sim, se você veio e a gente fez um investimento baixo, acredite não que baixo. R$ 29,90 não é nem o valor que a gente vende no evento por pessoa. Né? Eu acredito que você aí não tenha cardápio no valor de R$ 29,90 por pessoa, se for cobrar por pessoa. Que a gente vai falar disso aqui. Mas o que eu quero trazer na aula de hoje é algo que seja eficiente para você, assim como é para mim. Assim como fez o meu negócio sair de dívida, e eu não estou falando de nada ilusório. Eu sou um cara verdadeiro e sincero, como eu falei. Tem pessoas antigas aqui que trabalham comigo e que sabem da minha realidade. Então, o que eu quero trazer para vocês é uma realidade que eu vivo, que hoje, graças a Deus, como eu falei, a gente fazendo investimento hoje, agora a gente vai passar por uma reforma dos restaurantes. Todo início de ano a gente vem com o investimento dos buffets, de louças novas, de equipamentos novos, e coisa para agregar. Além de lapada que nós levamos para o carro, que a gente, enfim, o carro deu problema no motor, a van que nós temos para fazer a parte de eventos, e que tudo isso é um método. Isso tudo você tem que pensar na hora de fazer seu valor. Isso tudo são ralos. Dando início à nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido bem quem sou eu, e que isso tudo são ralos que, nos próximos 45 minutos, pessoal, eu espero que talvez eu demore, não tudo isso, ou até um pouquinho mais, vocês me desculpem, porque eu gosto de explicar bem. Meu apelido na faculdade, lá na época que eu estudava, era Pedro Pergunto, e a faculdade foi só um detalhe da gastronomia para mim me tornar o chefe que eu sou hoje. Então, a ilusão do faturamento alto, isso às vezes é uma ilusão. Estou vendendo um evento de 100 mil
de 200 mil, de 250 mil, ou que seja de 50 mil, ou 20 mil, 30 mil, 10 mil. Às vezes, para a sua sensação naquele momento, pode parecer um faturamento alto. E quando, na realidade, a gente vai ver que esse lucro ele é invisível. Então, é isso que eu quero trazer, a realidade do lucro invisível. O mapa dos 7 ralos que drenam o seu caixa. Por que drena? Porque escolhe, vai embora porque o dinheiro. O que a gente não quer, e pessoal, convenhamos, essa aula, eu estou aqui hoje, confesso, eu tive um final de semana que eu levei panificada. E não foi de evento, não, foi dos restaurantes. Os restaurantes bombaram a correria, a gente precisando de pessoas, né, normal, principalmente em restaurante, lugar fixo. E eu levei, eu estava cansadão. E aí, o que eu penso? A gente trabalhar um monte em um evento, 24 horas em pé, 12 horas em pé, 20 horas em pé, para chegar no final do evento. Na segunda-feira, que você vai fazer o cálculo, você vê que você não teve lucro, galera. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu já passei muito por isso. Quando eu não tinha o meu irmão de sócio, quando eu não tinha essa visão que eu vou passar para vocês hoje, quando eu realmente não aplicava da forma correta um método para que isso fosse rentável. Porque é feito de coração, é feito por amor, é feito por dedicação, mas tem que ter o resultado. Tem que ter o financeiro envolvido para uma empresa ser sustentável. O que vocês estão vendo aqui, que isso é um grande exemplo, custa caro. Uma panela hoje boa que você vai comprar custa caro. Então, a minha aula hoje ela vai muito em cima disso, de detalhes. Os ralos detalhes. E aí, como fechar a torneira para você não ter esse prejuízo? Como que você faz para você reduzir? Como você parar de escoar o seu dinheiro e você segurar ele dentro da sua empresa? E olha aqui, pessoal, muitas vezes não é nem para ter dinheiro para você. Eu não vou aqui mentir para vocês, pegar um bolo de dinheiro e aqui, ó, bolo de dinheiro para mim vender na internet. Não é essa a minha realidade. Eu quero somar. Eu não tenho um carro do ano, uma BMW, uma Mercedes, espera do ano, top. Não. Eu tenho um carro 2017, uma caminhonete a diesel que me leva para onde eu preciso. Assim eu não preciso trocar. Preciso, porque ela já está dando muita manutenção. Eu não comprei ela zero. E esse custo, você põe aí na ponta da caneta, já estou falando muito além da aula. Já. Mas esse custo, você já pensou nisso? Quando o carro estraga, quando tem que trocar o pneu, isso já são ralos. Simples, mas são ralos. Tá? E aí, pessoal, se você for ficando de acordo com essa aula, deixa o seu joinha também, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida. Depois a gente dá uma acompanhada aí nesse processo. Tá? A Isa vai fazendo um joinha sem comentário, um negativo, se não, né, Isa? Vai me ajudando também. Então, o ralo, pessoal, hashtag, que é muito famoso, número 1. Então, o porcionamento inocente. Por que eu falo no porcionamento inocente? Às vezes a gente esquece, pessoal, que nós não somos um restaurante à la carte. Por que eu falo restaurante à la carte? Eu quero dar esse primeiro exemplo. Porque o cara tem uma picanha na chapa, uma picanha no molho gorgonzola, vamos para os clássicos. Né? Uma picanha no molho madeira, ou um filé no molho madeira, seja. O que acontece, pessoal? Ele já tem ali que ele vai pesar no pacote a vácuo, que é o certo, né? 500 gramas aquela porção, é sempre 500 gramas. E como a gente consegue ter essa exatidão nos eventos? Você é seguro da quantidade de carne que você leva, de filé, ou de coxa sobre coxa, ou de a melhor carne que você tiver, de um camarão. Você é seguro do que você leva? De quantidade? Você é seguro de quando você faz em cardápio, faz de custo, e aí você entrega para o cliente, você está seguro do quanto você vai gastar de filé mignon ou de camarão para aquele evento? Você tem essa certeza quando você manda? Isso, pessoal, é um problema. Tá? Que se você não tiver padrão, aí é que a gente fala de cada corte é um custo diferente. Por que cada corte? E aí eu vou mostrar na prática.
Sabe o que eu queria, Fabio? Uma tábua ali onde você está, tinha uma faca lisa. Eu até peguei aqui, ó, um filé mignon clássico que a gente enrola para evento. Dá para ver bem aí, né, Isa? Tá. E aí aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês de que porcionamento dentro de um buffet, ele é relevante com a sua proposta do que você vai apresentar. Então, eu sempre falo que o custo do produto, ele não está envolvido só no valor que é o filé mignon, no quilo do filé mignon, mas ele está envolvido no tipo de porcionamento que você vai fazer para poder fazer o serviço que você quer entregar. Seja ele buffet, seja ele empratado, seja ele monoporção, que todos eles, tá, pessoal? Todos eles você tem que ter uma média exata no seu custo e exata na quantidade de produzir. Por quê? Se você deixa sobrar demais, Pedro, mas eu não perdi, eu trago e eu uso em outros eventos. Pessoal, independente, a quantidade de comida que você leva para o seu evento, ela tem que ser no mínimo uns 20% com essa sobra que a gente leva. Mais do que isso, já é prejuízo, por mais que você vai reutilizar. E aí eu falei do porcionamento, então só cortar aqui. Modelos diferentes. Já cortei aqui o filé mignon, que aqui eu tenho ele mais alto. Um estilo que eu vou servir empratado, ou até mesmo no buffet. Mas no buffet, normalmente, eu faço o medalhão, mas faço ele um pouco mais baixo. Por quê que eu faço isso, pessoal? Porque muitas vezes, para uma mulher, principalmente uma mulher mais magra, às vezes ela quer pegar um pedaço de peixe, um pedaço de carne, ela não vai conseguir comer exatamente um medalhão que seja maior desse sentido aqui. Ela vai, mas um desse aqui, desse tamanho, com toda certeza, ela vai colocar no prato e não vai virar desperdício. Parece besteira, mas mesmo o desperdício do prato, nós temos que pensar numa boa apresentação, numa suculência da carne, mas sim o custo do seu bolso. E aí eu vou além, né? 20 gramas a mais, vezes 50 convidados, já dá 1 quilo de carne jogado fora. Nesse pedaço aqui de tamanho para tamanho, já dá para entender. E o detalhe, pessoal, é que você tem que fazer esse medalhão, você vai servir num buffet ou empratado, padrão. Por que padrão, pessoal? Porque, querendo ou não, se você arruma no buffet ou mesmo no empratado, fica feio. Então, nós que trabalhamos com evento, eu ainda vou dar outro exemplo para vocês. Se eu pegar esse mesmo medalhão, se eu cortar em cubinho, para fazer uma monoporção, e está bem marmorizado esse filé. Eu cortar em cubinho para fazer monoporção, se é uma monoporção pequena, 4 cubinhos desse aqui é o suficiente. É até demais. É até demais. Você vai colocar 3 cubinhos. Então, a percepção que você vai fazer... Isso está totalmente ligado ao custo, pessoal, do seu produto. Eu quero fazer um medalhão mais alto, mas para poder manter mais a suculência do filé. Ao mesmo tempo, aquilo pode virar desperdício no prato. Então, que jeito que eu trabalho? Né? Esse porcionamento do filé é um detalhe dentro de que, quando eu faço por quilo, chefe, como você faz? Cada evento é uma história. Por quê? Se você vai ter peixe também, é uma quantidade de carne. Se você só vai ter o filé, é outra. Naquele evento vai direto para o jantar ou tem as entradinhas. Então, a exatidão você encontra conforme o cardápio que você oferece. Mas você não consegue ter exatidão de quantidade se você não analisar o seu cardápio. Mas você consegue ter visão no tipo de porcionamento de carne que você vai fazer para o serviço que você quer entregar.
se é monoporção. E aí você faz o cálculo por peso, Pedro? Eu faço. Com toda certeza eu faço o cálculo por peso. Mas eu faço o cálculo também por unidade. Bom, se é um evento que vai ter peixe também, o cara vai pegar um pedaço de peixe, um pedaço de carne, ele não vai dar conta. Eu vou fazer o quê? Uma média de 1 por pessoa? Ah, é pouco. Ah, mas 1,5 será que passa? Vamos ver quantidade de carne. E aí eu faço essa prova real. Mas sempre pensando, o que o pessoal quer me deixar no escuro, hein? Sempre pensando em todos os detalhes, em todos os ralos. É o tamanho da carne, é o peso da carne, é a quantidade que vai no prato, é o tamanho do cardápio. Isso é porcionamento exato. Sem padrão de porção, não existe evento sem prejuízo, pessoal. E aí, se a gente vai para o hashtag ralo 2, o tamanho muda tudo. Né? 30 gramas, 20 gramas, 50 gramas, 200 gramas, o tamanho muda tudo. E aí a gente vai falar aqui agora de um pequeno exemplo de aniversário infantil, por exemplo. E se eu faço mini salgado, é uma realidade. Se eu faço salgado mais médio, é outra realidade. Se eu faço salgado grandão, é outra realidade. Então, como você calcula isso? Como você realmente sabe o custo disso antes de enviar o cardápio para o cliente? Antes de vender. Porque não existe você vender um cardápio e falar agora que eu vou calcular quanto que eu estou devendo. Quanto que vai sair esse custo. É agora que eu vou saber. Você quer que eu diga aqui? Vê se vai aparecer ali. Não? Dá para abrir a porta inteira para ela, né? Pessoal trabalhando aqui e eu trabalhando um pouco no meio da cozinha. Normal. Então, pessoal, o impacto de 30% a mais de custo invisível já é 30%. Então, como que você faz isso? Com engenharia de cardápio. Você montando um cardápio que seja equilibrado. E aí, de novo, eu quis trazer o filé mignon para mostrar na prática. Eu falei, vou fazer dentro da cozinha, que daí eu consigo mostrar a comida. Se eu mostrar a comida dentro do escritório e tal, eu não gosto. Então, para mim, tem que vir dentro da cozinha. Então, qual que é a solução? É você fazer uma engenharia de cardápio. Você ter essa engenharia de cardápio. O tamanho do produto muda o resultado financeiro. Porque se é maior, vai mais recheio. Se é maior, você usa mais ingrediente em todos os sentidos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Coxinha, massa de mandioca. Coxinha, massa de mandioca. Farinha panko, farinha de rosca tradicional. Ambas coxinha de frango, tá, pessoal? E aí aqui nós fizemos para um evento. Para servir ela individual, numa louça individual, com uma maionesezinha verde, um espetinho e tal. Essa daqui é uma realidade para conveniência e já me pediram para evento também. Como você calcula? Pessoal, vocês me desculpem, eu estou com o dedo machucado aqui. Tá? Às vezes eu estou mostrando, está meio feio, mas é porque é a realidade. Se puxar uma caixa de carne, escorregou, bateu e prensou meu dedo. E aí ele fez essa mancha roxa aqui e doeu muito. Então, vocês me desculpem, tá? Mas está super higiênico. Aqui, uma coxinha grande. Isso aqui, pessoal, influencia muito no quanto você vai fazer o custo do cardápio. Que tipo de coxinha, a quantidade que você vai levar, se você vai fazer dessa ou se você vai fazer dessa, muda completamente. Então, a engenharia do cardápio, quando você vai fazer o custo, ela tem que entender isso. Qual que é o tamanho daquele croquete? Qual que é o tamanho daquela coxinha? Qual que é o peso entre massa e recheio que você está usando ali para você entender quanto que você está gastando para fazer cada um? Você tem essa noção? Tem isso, pessoal. Eu falo de salgadinho mini, que às vezes a gente tem a ilusão que ele é mais barato, mais em conta, mas e o quanto você demora para produzir? Você faz ele na mão,
você encomenda ele, qual que é o valor que você paga no centro? Porque muitas vezes você vai falar, ah, chefe, isso é um terceirismo. E é normal. Pensou um barulho muito alto, e a brincadeira, se você estiver escutando, ela logo para. Não quero parar ela. Ela está filtrando o óleo. Mas, como eu estava falando para vocês, quando a gente vê isso, quando a gente enxerga que as porções, o tamanho do ingrediente, isso influencia no que você vai fazer no produto. Na quantidade que você vai levar de produto. Certo? Porque se você faz aqui, você tem que levar quantas? 2, 3, depende do tamanho do cardápio. De novo. Você só vai fazer quantidade ou você tem variedade. Concorda comigo? Você não vai fazer quantidade quando você não tem variedade. A quantidade a gente só descobre quando a gente tem a variedade. Se a pessoa reclama de álcool, deixa eu passar terminar um pouco parar, porque fica muito chato. Então, pessoal, se você não tinha essa visão antes, e trabalhar com os tamanhos que você oferece de produto, para que você facilite, às vezes, a sua entrega, para que você deixe mais sofisticada a sua entrega. Porque, sinceramente, para mim, pegar essa coxinha aqui e fazer ela tudo pequenininha e montar a porção e servir, é muito mais rápido e prático que fazer ela uma por uma montada na loucinha. Mas, querendo ou não, aí eu já estou partindo para outra realidade, que é o vender. Esse comprar com os olhos, o que atrai mais? Uma porção de mini coxinha ou coxinhas individuais servidas com um molho, uma louça bonita, com um decorativo, né? Então, além do custo, além desse ralo, que às vezes a gente não calcula a quantidade exata que vai de salgadinho, ou a quantidade exata que vai de cada um mini desse, porque a gente se perde no tamanho, ou porque a gente se perde na porção que a gente vai entregar, isso pode ser um grande ralo do seu negócio. Assim como já foi no meu. E se eu não cuidar, se torna de novo. Já foi quando eu terceirizava, já foi quando eu produzia, e pode ser quando eu estou produzindo de novo, se eu não cuidar. Porque cada evento, pessoal, é uma realidade. Não tem dessa de cota e cola de custo. Ah, mas eu fiz esse evento para 50 pessoas. Aqui é para 50 pessoas, na filé de madeira, aqui filé de madeira. O custo era 150, o custo... Não existe isso. A distância mudou, eu tenho certeza. O dia mudou, as pessoas mudou, tudo mudou para o outro evento. Então, aqui eu já estou indo além, mas o hashtag 3, que é o ralo 3, que a gente pode falar, o peso fantasma. Nem todo quilo comprado vira quilo servido. Então, vamos de falar de porção pequena e porção grande. Tem alguma pergunta? O pessoal está meio bravo, alguma coisa? Não, né? Se você está escutando alguma coisa aqui, pessoal, que você quer perguntar, fica à vontade, tá? Depois a gente dá uma paradinha que eu pergunto para eles aqui. Meu, muito boa noite para cada um de vocês. Às vezes você entrou depois da nossa aula. Aqui é uma aula para somar com o seu negócio, para fazer a diferença no seu buffet. Se você também tem restaurante, assim como eu, lanchonete, independente, você que está começando, você que já é grande, você que é médio, né? Às vezes o cara é empresário do ramo, mas não é chefe. Às vezes o cara é chefe, mas não é administrador. E aqui o método é para isso. É para a gente unificar e saber que se você é só chefe, você precisa virar empresário também. E se você é só empresário, você tem que ter um cadinho de noção de chefe e ser mais empresário e chefe ainda. E não é ir lá e colocar a mão na massa e ter que cozinhar, não. Mas é ter noção do que cada um está fazendo. Isso também é super importante. Isso também faz parte do meu método.
Então, pessoal, nem tudo, né? Nem todo quilo comprado vira quilo servido. O problema é que produtos congelados, ou que tem osso, no caso, ele tem uma quebra naturalmente, né? E aí a gente sempre esquece que, por exemplo, se eu preciso de 10 quilos de camarão para um evento, eu vou ter que comprar aí no mínimo 15, 17 quilos de camarão se eu vou fazer ele, se eu tenho ele apenas na opção congelado. Eu moro na Amazônia. Eu não tenho camarão fresco aqui, pessoal. Eu não sei se fosse um camarão de rio, que é uma época muito específica. Mas camarão mesmo, se eu quero ter ele com um tamanho grande, que às vezes os clientes me pedem aqui para ter em evento. Eu tenho que ter esse cálculo muito exato. Mas você quer ir para um produto mais em conta que o camarão? Nós vamos para o frango. Filé de frango. A coxa e sobrecoxa de frango. Você já viu quanto você perde de custo nesse produto? E às vezes você acha que isso só serve para quem é dono de restaurante e à la carte. Ah, esse cara tem que fazer lá, como é que é mesmo, chefe? Que fala que a perca, né? Esse cara tem que saber a perca dele. Eu que sou dono de buffet, não. Legal, pessoal, se você já tem uma noção, se você precisava de 20 quilos de frango, você vai ter que comprar 30, muitas vezes, né? Se você já tem essa noção, é super importante. Mas você olha para tudo dessa forma, você olha para o frango, com osso ou sem osso, você compra como? Aqui na minha terra está valendo a pena comprar 100 para fazer recheio. Para fazer recheio de salgado, para fazer lasanha, rondelli, qualquer coisa. Para mim, aqui está valendo a pena comprar 100 osso. Nunca valeu a pena com osso. Na minha terra, aqui não. Pelo custo que eu faço, não. Então, muitas vezes, de novo, a gente só vai no macro, no problema maior. O problema que você tem, o maior problema que você tem aí, que às vezes estragou o carro, tenho que comprar louça. O custo da mão de obra é tanto. Mas você esquece, pessoal, que todos esses detalhes aqui são custo indo pelo ralo. É dinheiro indo pelo ralo. E que a gente precisa resolver, precisa sanar. Porque quando a gente fala que muitas vezes o lucro nosso não está na margem que a gente pensa, mas sim na compra exata e na melhora nessa questão de menos desperdício, quando a gente fala que cada vez mais está assim, cada vez mais está assim. Se você não acredita, pessoal, é como eu falei, é imposto, é folha de pagamento, é combustível subindo, tudo sobe e a gente fica cobrando o mesmo valor do cliente, às vezes por 2, 3 anos. Então, você imagina se a gente não cuidar do custo do nosso produto. Se você faz isso, tá, pessoal, cobra o mesmo valor por 2, 3 anos, tá errado, tá? É outro problema que a gente tem que resolver. Mas, um exemplo, 1 quilo de camarão congelado vira 700 limpo. Aqui eu até fui muito bacana com a empresa. Porque já teve vezes de eu pegar camarão de um pacote de 1 quilo e ele virar 450. Descongelado. Não é cozido. Não é salteado. É descongelado. Então, quando a gente coloca camarão, a gente vai fazer o custo, a gente já sabe que ele pode perder 60% do quanto eu pago ele congelado. Então, isso, pessoal, são detalhes que faz, sim, dia a dia a gente ir. Eu sempre falo, coloque esse custo na semana, de 2 eventos que você fez, de 3, ou de 5, ou de 10. Coloque esse custo mensal, indo pelo rabo. Coloque esse custo anual. E aí, pessoal, tudo isso, o impacto, se você pagou 50 no quilo, o custo real era 71. Mas vira muito mais, tá, pessoal? Isso aqui eu estou sendo gente boa com a empresa de camarão congelado, que hoje não existe mais. Nessa pergunta, não. A solução é calcular a quebra e ter a técnica exata, sempre. Isso é variável com o tamanho do camarão que você vai usar. Isso é variável com o tipo de preparo que você vai fazer, que você vai servir esse camarão. Isso é variável com
variedade de produtos que vai ter no seu cardápio. Porque o custo que eu servir uma cascata de camarão numa mesa de entrada é um, mas eu servir molho de camarão num pirarucu é outro. Eu uso bem menos camarão para fazer um molho do que para servir ele puro. Aí a gente já volta lá na engenharia de cardápio. Mas você pensa, se eu for servir ele puro e eu diminuir esse custo do gelo, falei do camarão, falei do frango, e falo também, que eu até estava esquecendo, da questão do osso. Eu aqui no interior, o pessoal gosta muito de churrasco, costelão, ou uma costela recheada. E aí, quando a gente vai para esse lado do cardápio, também é outro detalhe que a gente esquece de calcular a gordura que a costela perde. A costela perde uns 30%, 25% no mínimo de quilo da gordura que derrete no assar. É isso. E mais o osso. Tem gente que fala que a quebra da costela é 25%. Olha, você colocou a gordura e o osso. Ela é quase que nem um camarão. Faz sentido para você, galera? Isso é uma realidade dentro do seu negócio? Você pensa nesses detalhes? Ah, eu só uso filé mignon. Aí você privilegiado. Já é um cálculo mais exato. Mas eu mostrei aqui que se depender de errar na porção, a gente também pega. Se você servir a mais, ou se você errar na medida certa que você precisa levar, se você não calcular se era uma porção, qual era a variedade que tinha, e comprar filé mignon a mais, 2 quilos de filé mignon a mais, você já sabe quanto você vai estar deixando de colocar no seu bolso no valor que está o filé mignon hoje. Eu não sei, aqui a gente está pagando em média 50, 55, depende da época. Tem lugar de 60, 70, 80 reais no quilo de filé mignon. E é uma das carnes mais utilizadas. Então, pessoal, parece besteira, mas é cálculo indo pelo ralo. É dinheiro que você vai perdendo em simples detalhes que nós, como cozinheiro ou gestores de cozinha, temos que entender. Temos que saber na hora de calcular, na hora de mandar para o cliente. E não é só mandar o cardápio. Não é só montar um cardápio que vai agradar o cliente. É você fazer uma venda efetiva, parar de trabalhar só para ter dor nas pernas, canseira e frustração com você mesmo, muitas vezes. Porque, como eu falo, se eu trago essa aula hoje e se eu for depender dos meus negócios físicos, porque eu já trabalho fazendo para as marcas hoje, eu sempre deixo claro, eu nem precisava estar fazendo esse tipo de aula. Mas quem acredita em Deus, quem trabalha dia a dia, quem quer evoluir dia a dia, eu sempre falo que quando eu ensino, eu mais aprendo do que eu ensino. Então, quem quer evoluir, traz conhecimento. E essa aula de hoje, ela é muito em cima disso. Vamos acordar, pessoal, não só para a visão macro, mas para a visão mínima também. Tá? A mão de obra escondida. Pessoal, esse aqui é um que, como não devia lá atrás, que eu falei para vocês, antes de eu criar o método Bagato que a gente tem hoje, antes de eu fazer isso que eu faço dentro do restaurante, dentro do IP, que é o que eu aplico vendo esses detalhes que eu estou falando para vocês, eu tinha muito esse problema aqui. Ó. Mão de obra escondida. Calcular errado demais a mão de obra dos eventos. Trabalhar no globo, que às vezes eu erro ainda em algum evento ou outro. Olha aqui, se o cara quer fazer festa, para dessa de fazer festa, se matando de trabalhar, para você trabalhar só você e mais um, e fazer o custo da comida dentro do que o cara quer, trabalhando correria, sem contratar gente. Tá? Isso é o nosso primeiro erro, e eu já fiz muito isso. Muito. Trabalhava igual cachorro, se matava de trabalhar porque não parava, porque queria fazer custo baixo. O cara está fazendo uma festa, está fazendo o aniversário dele, o aniversário da filha. O cara está fazendo um momento de confraternização. E se eu não poder colocar 150 reais a mais numa diária, 100 reais a mais numa diária, 200 reais a mais que seja, que é um casamento uma noite inteira, 250, 300, dependendo do tipo do trabalho,
O cara tem que pagar, ele está pagando decoração, ele está pagando salão, ele está pagando um monte de coisa. Você não colocar o custo da mão de obra. Então, o problema, pessoal, é contabilizar apenas as horas dos eventos. Isso já foi um erro meu. Ah, lá no evento eu vou ter 4 pessoas. Filmantes. E a produção? E as suas horas de produção dentro da cozinha? Você já fez esse cálculo? Você já pensou nisso, Isa? Vamos esperar um pouquinho mais de água para você. Você já errou muito nisso, pessoal? Aqui, ó, esse iceberg que a gente fez aqui na arte é muito claro, tá? O evento é o que o cliente vê. O cliente só está vendo lá em cima, a ponta, o bonito, a comida pronta, você lá se matando para servir. O que está embaixo, ele nunca vê. E olha, pessoal, eu falo bem a realidade para vocês. A gente vai chegar nesse ponto que tem evento que é melhor você negar. É melhor você não fazer. Parar de trocar o famoso 6 por meia dúzia. Então, o pré-preparo é o dia anterior, eu coloquei dia anterior, mas às vezes é 1, às vezes é 2, às vezes é 3, às vezes é 4, o dia anterior. Às vezes eu pego casamento, evento, que é 15 dias produzindo. Quantas pessoas cada dia eu vou gastar para ter para produzir? Sabe? Então fez esse cálculo? E aí a gente pode ir a mais. Eu estou falando de pessoas, olha, eu estou fugindo da aula já. Mas você pode pegar a energia do forno que você está gastando todos os dias a mais para fazer aquele evento, o óleo para fritar. Você calcula isso que você gasta antes do evento. Organização e montagem, desmontagem e limpeza. Organização é organizar a louça. O tempo que você perde, obrigado, isso. O tempo que você perde para organizar a louça. O tempo que você perde para fazer as contas. Hoje, graças a Deus, a gente tem um computador, mas quantas vezes eu peguei carrinho e fui para Sacadão, fui para feira, fui para isso, fui para aquilo, fui para... Olha o tempo que a gente perde. Você calcula isso? Pessoal, parece pequeno, mas você poderia estar ganhando com outro evento. Você poderia estar ganhando com uma encomenda, mas você está fazendo isso. Separando louça para aquele evento, porque aquele dia de tarde você precisa organizar, senão amanhã você está lascado. Você cobra isso, pessoal. O custo real da equipe é 3 vezes maior do que você coloca, às vezes, lá, que é só na época, só no dia do evento. Dá para entender? Ou seja, do custo que você colocou, se for somar, se for pegar a diária de 1, dá 4 vezes a mais. Certo? Então, o evento não começa quando o cliente chega. Ele começa, pessoal, lá na hora que você vai mandar o orçamento. Na hora que você vai mandar o cardápio. Você já tem que ser pensado. Esse iceberg lá atrás. Lá atrás, não tem aparelho, está até ruim de falar. Mas vocês entendem, pessoal, que isso tudo eu já errei demais, pessoal. Eu chegava no final do evento, eu ia pagar a galera, e aí eu coloquei a hora extra da galera. Hoje eu já deixo claro para o meu cliente. E olha, pessoal, muitas vezes não tem 10, vou cobrar depois. É difícil cobrar do cliente depois, não é? É ou não é difícil cobrar do cliente depois? Então, ou você embute no seu custo, e se você não teve, ele vira alguma gordurinha a mais, ou você sempre, pessoal, vai estar nadando ali, vai estar ralando demais. Galera, a gente tem que renovar a louça todo ano. É equipamento, é carro, é isso, é aquilo. Isso tudo são ralos. São ralos. E eu estou aqui trazendo uma pincelada em vários ralos que eu já deixei escapar muitos. Há muitos. Erro meu pessoal, e que eu não quero ver ninguém de vocês
cometendo dessa aula para frente. E que a cozinha inteligente, pessoal, ela gera lucro. A cozinha inteligente, ela gera resultado. O Halo Redtech 5, a cozinha heróica, começa do zero, né, pessoal? Caos e desperdício. A cozinha inteligente, em base, caldos e fungos. Às vezes eu estou olhando aqui para o lado, tá, pessoal, porque o computador está aqui. Mas, para não deixar vocês perdidos, por que ele fica olhando para o lado? Tem alguém falando com ele? Não, o computador está aqui, para mim acompanhando os slides também. Mas o resultado, pessoal, sabor padronizado, menos tempo, menos custo. Cozinha inteligente gera sabor sem gerar prejuízo. Por que eu coloquei isso, pessoal? Antes, era um erro meu, inclusive, antes de eu trabalhar, e isso é prática, tá? Eu coloquei na prática para entender que isso era uma realidade. Antes de eu trabalhar com restaurantes, eu não trabalhava com as bases prontas. Bases que eu falo, caldo de peixe, caldo de carne, caldo de legumes. Nós trabalhamos com caldo de legumes aqui. As bases da gastronomia, a própria base de molho madeira, que serve para várias outras receitas. Bases da gastronomia que servem para várias outras receitas. Muitas vezes isso se torna até um pesto, que não deixa de ser uma base. O molho de tomate, que não deixa de ser uma base. Eu nunca trabalhava com isso estocado. Cada evento que eu fazia, eu gerava uma produção nova. Eu não tinha estrutura, na verdade, até para estocar. Mas, galera, conforme você pode ter esse freezer, seja você que é pequeno, ou você que é grande e tem câmera fria, e você não tem estoque de base, e cada evento que você tem, você vai lá para fazer um molho de madeira novo, para fazer... Olha aqui, se às vezes você trabalha com molho de pó, nada contra, aí já facilita muito. Mesmo assim, você tem que criar um padrão. Quantos quilos de pó eu uso para tantos litros de água? Porque se um dia você faz uma receita no outro, o seu fluxo já também não é exato. E se você trabalha com bases caseiras, assim como eu, caldo de carne, caldo de peixe, caldo de legumes, molho de tomate, fazer isso de quantidade e ter isso estocado, você não gasta gás de novo. Você não gasta a energia da exaustão de novo. Se você fosse fazer uma panela médica, para você fazer um panelão, muda pouco de custo de gás e energia. Não muda nada. Porque a exaustão já tem que estar ligada igual. Seja para panela pequena. Ah, Pedro, mas é besteira. Não é besteira, galera. Todos aí sabem o valor da energia hoje. Todos sabemos quanto a gente paga de energia para ligar uma luz dentro da nossa cozinha de pré-preparo. Então, eu quis trazer isso para a cozinha inteligente, para uma cozinha heróica, porque eu tinha uma cozinha heróica. O que eu ralei, o que eu suei para trazer o sustento de casa, mesmo com dívida, numa cozinha heróica, sem perceber que isso, esses detalhes, tá, fazem toda a diferença. Às vezes, você tem um evento que o cliente chega, eu quero só um jantar para 10 pessoas. Vai lá você fazer base de molho madeira, fazer base de molho de tomate, uma coisa que você já poderia ter pronto, congelado, e nós sabemos. Dura 30 dias tranquilo, sem perder qualidade. Um molho bem congelado. Uma base bem congelada. Então, pessoal, são detalhes que você vai juntando dentro da sua cozinha e que isso, no final, traz uma diferença para a gente chegar quase no final da nossa aula, né? Nós temos realmente um custo do quase. O que é um custo do quase? Existe muito isso. Que é o hashtag Round 6, pessoal. Né? Eu espero que essa aula esteja fazendo muito sentido para vocês aqui, assim como já está fazendo para mim. Tá?
Quando eu tiro a dúvida, eles estão entendendo tudo certinho já. Eles estão entendendo muito certinho? Ninguém perguntou nada. Ninguém perguntou nada, né, Isa? Vocês estão entendendo muito, né, pessoal? Eu estou sendo bem explicativo, pelo menos podem compartilhar isso. Chefe, não fiquei com dúvida nenhuma. Fala aí pra gente, está fazendo sentido para você? É importante, porque tem galera ao vivo aí, tem gente que até entrou na aula, comprou a aula e falou, bastante gente mandou mensagem, chefe, peguei uma degustação, o cliente vai vir fazer uma degustação. Chefe, ontem eu tive um evento, essa aula vai ficar gravada, então o interessante é fazer ao vivo para tirar as dúvidas ao vivo. Até pelo que eu tenho para oferecer para vocês. Mas, com toda certeza, pessoal, essa aula também, para quem comprou e vai ver a aula depois, esse carinho e atenção, vocês se sintam como se fosse o mesmo, tá? O que é o custo do quase, pessoal? A proposta, as propostas que não fecham, mas que têm um custo. Pessoal, vou até segurar um pouco aqui no meu joelho, sabe quando você cansa aqui, ó? Porque hoje foi por esse estresse, tá, pessoal? Esse custo do quase aí, ó. Quantos orçamentos você faz que você não fecha? Fala para mim. Você vai até querer xingar aquele cliente que você fez orçamento semana passada para você mudar o cardápio 3 vezes e não fechou. Né? Vai querer xingar. Nessa aula, agora que eu estou falando isso, você vai querer dar uma xingadinha mesmo. Porque a gente fica bravo. Eu sei que hoje eu passei por isso. Eu vi. Eu fiquei doído por dentro. Sabe, quando você vai para o lado de empresa, quando você vai fazer evento corporativo, e aí a indústria é grande, e aí a sede não é aqui, aí você manda o cardápio, não tá bom, você manda o outro, não tá bom, você manda o outro, não deu certo, e aí você manda o que você acha, esse ela quis porque ela queria valor e eu encaixei no valor que ela queria. Aí, dá um dia depois, eles mandam mensagem, o evento foi cancelado porque os diretores não vão poder vir, porque não sei o que, não sei o quê, e aí, pessoal, é a pergunta que fica. É ou não é um custo invisível? O tempo que você perdeu, a atenção que você deu. Você acha aí que o banco ele não cobra a taxa de juros dos que não pagam em cima dos que pagam? Cobra. Você acha aí que uma concessionária de carro não cobra em cima de um carro um juro suficiente daquele que financia e deixa atrasar? Cobra. Você acha aí que eu, como de buffet, e ralo quanto condenado, em pé, para entregar a minha arte com amor e carinho, fazer ela no capricho, não vou cobrar pelo que não fez o evento, para aquele que faz, parece ser ridículo, mas é real, pessoal. Então, para cada sim, quantos não a gente recebe? Para cada um que efetivo fecha o cardápio, quantos você recebe não? A realidade, pessoal, é mais ou menos 5 propostas enviadas para um fechamento. 5 enviadas, 5 perdas de tempo para um fechar. Pelo amor de Deus. É a verdade, pessoal. É assim que funciona o nosso ramo. Seja lá o tipo de evento que você realiza. Se é só monoporção, se é só buffet, se é só evento infantil, se é tudo. Igual eu não tenho limite. Eu entro no sonho da pessoa e, para mim, é isso que eu quero realizar. É churrasco, é monoporção, é buffet, é buffet. Então, o custo, quem paga o tempo, né, das 4 propostas perdidas, quem que é que está pagando, pessoal? É o que eu falei antes para vocês. Você acha que um banco não cobra? Você acha que uma concessionária não cobra? Você acha que não tem disso no mercado de trabalho que você está pagando? Quando a gente vai nessas lojas de eletrodoméstico da vida, que a gente sempre fala, você pede o valor à vista, é o mesmo do atraso. Por quê? Já está embutido os que estão devendo ali. Quem está pagando à vista, paga mesmo até o desaprazo. Então, os eventos é a mesma coisa. A gente trabalha demais, pessoal. Cozinhar, isso aqui, ó, é só para quem gosta.
Isso aqui, ó, é só para quem realmente quer. Isso daqui não é para qualquer um, não. Tem emprego que é de segunda a sexta. Tem outros que é de segunda a sábado. Eu sou eternamente grato a cada um da minha equipe todos os dias, porque eu sei que é ralado. Tem uns que faz raiva? Tem. Tem também os que a gente faz raiva. Mas os que também representam, com toda certeza, a gente é sempre grato. Então, qual que é a solução, pessoal? O CAC, o custo de aquisição, ele deve estar no preço. Essa perda aí de tempo, a gente tem que ter calculado junto. Já pensou nisso? Pessoal, deixa eu perguntar isso, estão quietinho aí. Quietinho. Estão quietinho aí. Ninguém. Será que não está carregando isso, não? Porque já aconteceu. Então, o custo do quase, pessoal, ele precisa ser pago pelo sim, tá? Por quem aceita a sua proposta. Deixa eu sei lá, vai abrir. Porque quem aceita a sua proposta, aceita a sua arte, aceita a sua operação, aceita os seus impostos, aceita a sua realidade. Um detalhe que eu quero falar para vocês antes da gente entrar aqui, nosso último ramo, e muito importante, é que antigamente eu fazia evento muito em casa, muito personal chefe. Quando eu comecei com o buffet aqui na Amazônia de novo. E aí, pessoal, eu falo para vocês que muitos clientes vêm me procurar para fazer esse personal chefe de novo. E a realidade de orçamento, ela mudou não só pela época, que era antes de pandemia e tudo mais, mas também pela estrutura que eu tenho hoje. Hoje, por ter restaurante, por ter lanchonete, conveniência 24 horas, por ter isso, a minha realidade de pagamento de imposto, a minha realidade de custo fixo de empresa, a minha realidade de custo fixo de mão de obra, a minha realidade de custo fixo pessoal é outra. Não tem nada a ver com a realidade de custo que eu tinha antigamente. Então, como eu vou praticar valores que eu praticava, sendo que a minha realidade como chefe, como empreendedor, mudou? Você está acompanhando isso? O seu método não é pensando nisso, pessoal. Evento dá resultado. Eu estou aqui para te falar isso. Evento dá resultado. Mas a gente tem que estudar os ralos e saber que o nosso cliente precisa pagar a nossa realidade. Não pagar a realidade dele apenas. Está entendendo? Então, o custo do sim errado também é um problema. Nós passamos ali o custo do quase e o custo do sim. O maior prejuízo é o que você deixa de ganhar. É o que você deixa de ganhar. Tá bom? Por quê, pessoal? O problema é dizer sim para o evento errado. Complexo e baixa margem. Eu falei para vocês que nós íamos entrar nesse tema. E aí, pessoal, qual que é o impacto disso? Perder a oportunidade de um evento simples, lucrativo na mesma data. Pessoal, já aconteceu, só para vocês entenderem, por que eu trouxe esse ralo sério aqui? Já aconteceu de eu andar 500 km de ida, 500 km de volta, para fazer uma visita técnica, e nessa visita técnica, eu ter a realidade de que aquele evento iria me dar prejuízo do jeito que os noivos queriam. E o valor que eles queriam pagar. Eles queriam que eu fosse cozinhar no meio de uma fazenda que não tinha nada. Era pasto e bosque, árvores. Não tinha nada. Nada versus nada a 20 km da cidade. Para fazer um cardápio magnífico. Tá? E eu sei que a pessoa que foi, eu não vou falar
um palavrão, mas a pessoa que foi, sim, não preciso nem falar o resto. Ela não fez o que eu fiz. E é amiga minha, conhecida, da capital, que eu faço evento, pessoal, só para vocês entenderem, Vilhena, tem 140, 110 mil habitantes no máximo, de 100 a 110 mil habitantes no máximo, mas tem vários municípios ao redor, que dá 60 km, 100 km, 150, no máximo 200, que para muitos aí, em cidades grandes, é longe demais, mas para a gente é perto, tá? Que Vilhena se torna a capital dessas cidades menores. E eu faço eventos tanto nessas cidades menores, quanto no decorrer do estado, quanto no Mato Grosso. Porque nós estamos na divisa com o Mato Grosso, do estado de Rondônia. Então, eu andei 500 km para saber que aquele evento não era para mim. Aquele evento, aquela realidade, com o que eles queriam pagar, não era para mim. E detalhe, eles choraram, Pedro, eu quero fazer com você. Enfim, eu fui lá na fazenda olhar o evento, olhar o serviço. Mas ainda bem que eu não fiz, pessoal. Porque me matar de trabalhar, que era se matar, para não ter lucro, para simplesmente você falar que fez um evento para uma noiva e um noivo lindo, influencer do Estado, para mim a realidade não dá. Para mim não é assim que funciona o evento. Então, pessoal, o maior prejuízo não é o dinheiro que você perde, mas é, pessoal, o que você deixa de ganhar. Tá? O maior prejuízo não é o que você perde, é o que você deixa de ganhar. Porque muito mais prejuízo eu teria se eu tivesse indo fazer um evento. E isso, pessoal, às vezes está numa simples encomenda que você aceita de última hora, e aí você vai pegar um bolo, um salgadinho, daquela cliente que te pediu de última hora, você não tem ingrediente nenhum, você tem que ir comprar, você tem que ir buscar embalagem, você vira a maior correria. E quando você vê, não te sobrou nem R$ 20 daquele bolo que você fez daquela encomenda. Eu já fiz isso, tá, pessoal? Mas me deu uma raiva. Mas dá uma raiva. Porque você trabalha, você faz, você quer atender, você não quer negar. Até para esse cliente voltasse a ser o cliente de novo e está certo você. Mas se a gente não calcula, pessoal, se a gente não sabe falar o sim na hora certa, se a gente não sabe entender que o sim não é sempre que nós temos que falar, que tem hora que mesmo que doído nós temos que falar não, como eu já falei para eventos importantíssimos, né? Porque muita gente olha isso, o evento é importante. Mesmo que o evento é importante, eu ir lá para tomar prejuízo, ou eu ir lá para empatar uma coisa que, sabemos nós, não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que faz evento. Não é qualquer um que se desafia a fazer evento. Né? Isso, nós já estamos em quanto tempo de aula, só para não entender. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam. Então, comecei a dar uma vez, já deu para ter uma noção. 1h10, mais ou menos. Obrigado. O relógio está aqui do meu lado. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que os ralos, eles são muito fáceis da gente sanar. E da gente começar a ter resultado. Basta, muitas vezes, a nossa atitude. A nossa vontade de fazer aquilo que você vai pegar essa aula e vai estudar ela de novo. E vai ver ela de novo. Você pode ter certeza que você vai melhorar o seu negócio. Em simples ralos. Porque os ralos, pessoal, são apenas sintomas. Mas com o método certo, pessoal, você tem a verdade. Nenhum desses ralos é um problema real. É um problema de valor muito agregado. São ralos que, se você sanar, ele vira um problemão. Se você somar cada um deles, você tem um resultado financeiro significativo. A doença.
A verdadeira doença é a falta de um método, de você seguir uma tipologia, de você seguir a risca. Ah, esse é do meu amigo, aquele é do meu parente, esse eu vou fazer diferente, não. Eu estou com pouco evento. E a curva, pessoal, é o método que resolve todos esses ralos simultaneamente. E a gente resolver esses problemas num conjunto aonde o seu negócio comece a dar resultado significativamente também. E, chefe, você pagou a sua dívida, que não é ilusória, que não é aquela dívida eu vindo de carrão aqui mostrar que agora eu estou bombando, não. Estou cheio de problema, acabei de falar que saiu uma van da oficina, gastando aí uma média de quase um carro novo para arrumar ela. Então é uma realidade ralada. Mas que eu sei dia a dia o que eu preciso ir melhorando e evoluindo no método para que a gente tenha resultado dentro desse ramo tão maravilhoso, mas tão trabalhoso. As duas coisas juntas. Tão maravilhoso e tão trabalhoso. Então, a solução, pessoal, os 4 pilares, ou as 4 vontades que eu tenho de fazer com vocês. As 4 vontades do meu método que eu tenho de fazer com vocês, com cada um de vocês, que tem essas dificuldades, né? Mentalidade de chefe e gestor. Pensar como empresário, não só como cozinheiro, como eu já fiz boa parte da minha vida. Tá? Operação de alta performance. Processos que funcionam sem você estar lá dentro. Sem você estar se matando. Olha aqui, eu vendo muito a minha marca. Essa marca aqui, ó. Chefe Pedro Bagado. Tem eventos que eu estou lá, porque eu vendo a marca e vendo eu, né? A maioria dos grandes, principalmente. Mas o pré-preparo todo de uma equipe e que eu vou nos detalhes e na conferência. E, às vezes, dependendo do evento, nem isso, né? E tem um evento que o Pedro não está nem no pré-preparo e nem na finalização. Então, isso é uma alta performance. E que eu preciso melhorar dia a dia. Dizer que eu não tenho problema, mentira. Mas eu sei como fazer chegar nesse ponto. E de engenharia de cardápio, lucro no planejamento e precificação exata. É lucro no planejar. É lucro no enviar o cardápio. É lucro certo, não é lucro duvidoso. Será que se eu vender por tanto eu vou estar ganhando dinheiro? Meu Deus, pessoal. Nós não podemos fazer isso dentro desse ramo. Vocês viram essas meninas parar de trabalhar aqui? Enquanto eu estava aqui? Vocês que estão assistindo a minha aula, vocês viram elas parar de andar aqui? Como que elas passaram? Vocês não viram. Por que vocês não viram? Porque é ralado. É corrido. Então, venda e marketing. Atrair o cliente certo e vender no valor certo. Quando você faz venda, quando você faz marketing, quando você entrega a sua realidade, e é isso que eu trago no meu método. Não é só você esperar o boca a boca. Não é só você esperar a indicação. É você se vender. É você também se entregar. Como você faz isso? Como você traz o seu buffet para uma realidade de venda maior do que você está hoje? Como você faz esse marketing? Para você é fácil. Você já trabalha com internet, já divulga. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Eu comecei com um celularzinho velho, que nem me filmava direito, mas com uma vontade de vender a comida que eu tinha no meu buffet, uma vontade de vender mais eventos, e que eu nunca parei. E estou até hoje vendendo muito, pouco evento, vendendo nada, vendendo um monte. Eu estou sempre fazendo o meu trabalho. Então, pessoal, como implementar o método? A nossa mentoria prêmio. Eu queria um tempinho de vocês, independente de você que está ao vivo, principalmente para tirar suas dúvidas, ou você que vê gravado,
para mim trazer um programa de 60 dias, acompanhamento meu individual com vocês. Ah, chefe, você vendeu a sua aula, que é essa aula dos ralos, para agora trazer uma proposta de mentoria, com toda certeza. Se você tem essa saúde no seu negócio, você precisa melhorar. Eu falo saúde porque o negócio de alimentação ele é saudável. Basta a gente fazer da forma certa. Então, o programa de 60 dias de acompanhamento individual. E ponto, né, para um diagnóstico. Um diagnóstico profundo do seu negócio. Porque assim como o evento, eu não posso fazer uma mentoria aqui generalizada, que para o João vai ser para a Maria, que para a Maria vai ser... Não existe isso. Eu vejo uma galera vendendo consultoria na internet, e está normal isso, cada um ganha o seu, mas pessoas de escritório que não têm noção disso daqui, o que é pensar numa cozinha, eu tenho noção do que é estar todo dia dentro de uma cozinha, tá? Como empresário, como chefe de cozinha, de buffet, de restaurante, de lanchonete, do que for, seja atendimento, operação, seja na venda para o cliente, seja na produção. Eu tenho essa vivência dia a dia, vocês podem acompanhar nas redes sociais aí, tá a prova prática disso. Então, para análise profunda do seu negócio, para entender o seu negócio. O objetivo é implementar os 4 pilares do seu negócio, os 4 pilares que a gente trouxe aqui, ó, para uma realidade do seu negócio. No segundo encontro, um plano de ação, definição e estratégia personalizada para o seu negócio. Né? Então, é a definição e estratégia para o seu... eu só trabalho com encomenda, eu só trabalho para aniversário infantil. Não interessa. É a personalização exata para o seu tipo de negócio. O resultado, fechar cada um dos 7 ralos, um por um. Tem que ter resultado. Tem que ser eficiente. Não só esses ralos, como os ralos que nós vamos encontrar para poder aplicar esses 4 pilares que vai encontrar. Dizer que vai ser fácil? Mentira. Eu preciso de você e você vai precisar de mim. As duas coisas. E aí, pessoal, a gente vai para o encontro terceiro, que é a implementação, o acompanhamento da execução e ajuste. Né? O formato, pessoal, que é o diagnóstico do plano de ação. É a gente entender realmente o seu negócio, ter o diagnóstico dele, poder aplicar um negócio efetivo para o seu tipo de negócio. Então, pessoal, é o que eu aplico no meu método Bagatoli aqui, é um método Bagatoli personalizado para você. Você sai, pessoal, com ativos reais, com a realidade para melhoria. Não só boca a boca para querer vender e trazer um financeiro, e você vai entender o porquê. Porque eu vou te dar a opção de devolver o dinheiro. E é por isso. Primeiramente, não é com investimento estratosférico. E o segundo é você ter a opção de, isso aqui não é para mim. Isso aqui eu não vou conseguir implementar. Isso aqui eu não vou fazer acontecer. Dá tempo. Você não vai perder seu dinheiro, você não vai perder o seu negócio. Então, você vai ter ferramentas e estratégia para o sucesso do seu negócio gastronômico. Documento de direcionamento estratégico. Isso, pessoal, é super importante. Parece que a gente só fica no achismo, mas tem que ter documento para você ter estratégia. Tá? Carregado de eventos estratégicos. E olha que eu quero entender o seu negócio. Para muitas vezes, hoje eu crio muito com a realidade da região amazônica. Mas eu quero te ajudar para a sua realidade, para a sua região, para onde você aplica o seu negócio hoje. Então, planilha, pessoal, de precificação de evento. Essa aula aqui, essa planilha, é uma coisa muito maravilhosa que foi feita, inclusive, pelo meu irmão, não foi nem por mim, que é o financeiro da nossa empresa. Ele tem uma aula maravilhosa sobre essa parte de precificação junto comigo, que vocês vão ter acesso. O playbook de venda e entrega, que é você realmente poder ter esse seu catálogo, essa sua identidade de venda da forma correta. Quem que é você no mercado? O que você aplica?
Isso você já tem muito bem definido, assim como eu aplico isso e defino isso para os meus clientes hoje de evento. E aí, pessoal, a gente vem com a finalização, que é como se fosse, a gente chama de roadmap, que é um mapa, né? Um mapa de crescimento. Como você vai visualizar esse seu crescimento? Você vai ter isso, claro, esse mapa. Você vai poder se mapear com o seu crescimento. E aí, quando a gente fala de documento, parece besteira, mas lógico. Tudo isso, entendendo dentro da minha cabeça qual é o seu negócio para a gente praticar o seu negócio. Não é só papel. E aí a gente vem com 3 cursos completos como bônus, tá, pessoal? E o valor real de tudo que você vai receber, se eu fosse cobrar todos esses cursos que eu tenho aqui, mais a mentoria, a gente está falando desse valor que está aí na tela para vocês, de 8 mil, que não é a realidade de hoje. E eu falo, esse 8 mil, só para você entender, pessoal, esse 8 mil, vale, não, você exclui o método, só os 2 bônus de base, o segundo e o terceiro, que é um curso completo chamado Sabores da Amazônia, onde eu gravei ele em videoaulas dentro de um estúdio de cozinha que a gente tem, onde eu gravo para a TV e eu gravo para a internet também, com mais de 20 receitas autorais. Mas nelas, Pedro, mas é só amazônica. Não, são receitas que eu uso diariamente nos meus eventos. Também. Que você pode só mudar o peixe, mas usar o mesmo molho. Que você pode só mudar a carne, mas usar o mesmo molho. Ou usar o mesmo molho, mas para outra proteína, com a realidade sua. Pessoal, são cursos. Eu falo que eu tenho um apego por eles, como se eu não queria nem colocar eles aqui na mentoria. Porque eu vendo eles individual. E aí tem esse tempero de casa. Esse, eu trago até quando você faz uma feijoada num panelão. Um molho branco num panelão. Um molho madeira num panelão. Eu falo, pessoal, que são cursos que valem muito. E se fosse pegar aí por chefe de cozinha, e ele fosse vender a arte dele desse jeito, ele ia cobrar 10 mil reais, não é da 8, por esses 2 cursos. E eu vou entregar a mentoria individual para fazer a diferença como propósito meu. Eu quero transformar outros negócios, assim como meu irmão e eu transformamos o meu próprio, tá? E aí, por essa realidade financeira, tá? Oferta especial só para hoje, para quem está nessa aula, porque pagou para vir para a aula. Pagou para estar aqui me escutando. Então, para hoje, é essa a realidade, 4.997. E aí, ou 12 de 497. Mas eu falei que eu não ia fazer vocês perder dinheiro ou ficar com medo de gastar com um cara que às vezes vocês nunca viram. Estão vendo pela primeira vez. Então, por que eu não vou fazer e eu vou trazer para vocês? Antes disso, por que esse investimento? O custo do erro. Menos do que o prejuízo de um único evento mal precificado. Eu tenho certeza que quinhentão por mês, se você precificar um cardápio errado, você vai perder em 2 eventos. Nem isso. O tempo. Menos do que errar sozinho por mais de 6 meses, pessoal. Você ficar errando mais 6 vezes do custo que você está aplicando hoje, talvez, pessoal, vai passar até mais do que o valor desse custo da mentoria completa. A entrega, talvez não, com toda certeza. Se eu colocar aqui que em 6 meses você vai fazer no mínimo 10 eventos, que seja 8, e você precificou ele errado, independente, pode ser um valor mínimo aí de um custo de um evento de 4 mil reais. Para o personal chefe em casa. Você tira esse valor. A entrega, consultoria prévia individual, não é um curso gravado, não é uma coisa. Você vai ver lá o curso e vai assistir, se você aprendeu, aprendeu. Eu vou estar ali com você, né? E a escassez, poucas vagas, pessoal, por mês e por ano. Ano passado nós fizemos 2 grupos apenas.
E esse ano é o primeiro grupo que eu estou abrindo. Eu nem ia abrir o individual devido à correria de evento, de restaurante, mas a gente se organizando, tendo equipe, como a gente tem feito, a gente vai melhorando dia a dia para aplicar esse individual também, porque para mim é esse que faz a diferença. É esse que vai mudar o jogo aí no seu negócio. Tá? E aí, pessoal, o próximo passo da sua decisão. Você sentir que é esse o momento certo, você está falando com a pessoa certa que vai te ajudar, tá? Pronto para aplicar o método, quer acompanhamento para a organização, para se organizar, deseja um lucro previsível, que você consegue ver esse lucro, né? Você quer ver o seu lucro antes de você vender, você está desejando isso, então vamos conversar. Vamos falar com a gente, meu papel é mostrar o caminho e a decisão de caminhar comigo é só sua, pessoal. Evento sem prejuízo não acontece por sorte, acontece por método. Você tem que seguir uma tipologia, um método eficiente para o seu negócio. Evento sem prejuízo não acontece por sorte, ele acontece por método e eu estou te esperando. Pessoal, esse valor aqui, para a gente fazer um diagnóstico seu, que é essa primeira parte, você pagaria apenas a primeira parcela, que é 497. Você pagou 497, seja no cartão, seja no Pix, como você quiser, e o pessoal do nosso time vai mandar o link aí para vocês. Você faz o diagnóstico e vê se essa mentoria é para você. No diagnóstico, ou eu ou a Isa, que trabalha comigo, vai te fazer várias perguntas e vai tirar todas as suas dúvidas. E ali você vê, eu quero fazer essa mentoria ou eu não quero. Se eu não querer, esses 497 vai voltar para você. Eu te devolvo. Se você quiser, você parcela o restante. E daí, no caso, iria ficar aqui 4.500, porque você já pagou 497. Você parcela os outros 4.500 e a gente começa a mentoria. Se no diagnóstico você falar isso aqui não é para mim, eu te devolvo os 497 e você não investiu nada. Investiu os R$ 29,90 para vir para essa aula, né? Mas, pessoal, eu quero fazer a diferença no seu negócio. Se você quer fazer a diferença no seu negócio, depende de você e vai depender de mim através do diagnóstico. O João já mandou o link, tá no chat? Mandou? Ou não? Ou não, Mandou? não faça a sua aplicação. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então é isso, galera. Eu acredito que eu expliquei muito bem a aula para vocês. Porque para quem pagou a aula para mim, está aqui até agora, acompanhou a nossa aula, entendeu o nosso método, vai fazer parte também das nossas aulas, da nossa mentoria individual. Tá? Como eu falei para vocês. Pessoal, se você tiver acesso por esses 2 cursos no seu negócio, você que precisa de ideia, que precisa de criação de cardápio, esse valor aqui, eu juro, pessoal, esse valor aqui, ele está sendo um valor de parceiro para o primeiro lançamento do ano. Conforme isso, a gente for pegando o corpo durante esse ano e a gente for dando mais mentoria, esse valor vai subindo gradativamente conforme quantos mentorados já tiver na nossa grade. Tá? Isso, pessoal, é algo que a gente aplica, como eu falei, não é só visando dinheiro, não. Eu tenho parceiros nessa parte do digital e, lógico, eu preciso fazer o negócio também ser rentável. Mas se eu não visse que esse valor fosse retornar em eficiência para o seu negócio, eu não estaria aqui perdendo o meu tempo e sendo falso em querendo entregar algo mentiroso. Tá certo? Eu estou aqui para fazer a diferença no seu negócio. Galera, queria agradecer por essa aula. Não perca a oportunidade da nossa mentoria. Entre no primeiro grupo, ganhe esses bônus, porque tanto o valor quanto os cursos aqui é só para quem está nessa aula. É só para quem comprou essa aula, porque você comprou essa aula. Mas essas condições, esses cursos não vão estar disponíveis para, a partir de hoje, eu fechando essa aula e fazendo essas vendas avulsas que a gente vai continuar divulgando,
porque essa aula vai ficar gravada, já vai ser numa outra condição. Tá certo? Queria agradecer vocês por ter tido a paciência em estar aqui acompanhando a nossa aula, em estar aqui entendendo esses 7 pilares super importantes para você ter um evento sem prejuízo. E estar aqui entendendo que são nos pequenos detalhes que nós podemos fazer diferença no nosso negócio. Agradeço de coração em cada um que acreditou em mim lá no vídeo de divulgação. Isso me motivou muito a estar aqui hoje fazendo essa aula e aprendendo também com vocês. Gostaria que a galera interagisse mais, porque eu falo que com a pergunta de vocês eu aprendo muito também, mas hoje a galera foi mais quietinha. E é compreensível também. Às vezes meio cansado, às vezes na correria, às vezes acompanhando dentro da cozinha, ou às vezes deixou aberto para não perder a aula, mas está com o filho no colo, está também com a família, tá bom? Bem, fiquem com Deus e boas vendas sempre para você. Um evento abençoado sempre, cada um que for ter evento aí. Obrigadão por essa aula. Fiquem com Deus.